Você sempre quis ver um vídeo sobre a história do Clube Penguin? Bom, provavelmente não, mas enfim. Nesse vídeo eu não vou contar os detalhes técnicos e nem como o Clube Penguin foi feito. Eu vou falar sobre a história, a lore do jogo. Se você quiser ver mais detalhes técnicos do jogo, eu recomendo esses dois vídeos aqui pra você ver, porque ambos esses vídeos aqui estão muito bons e o conteúdo dos dois é de qualidade, pode ir lá ver. Mas aqui eu vou focar na história do jogo e sim, por mais impressionante que seja, o Clube Penguin tem uma lore e é bem complexa, envolvendo não só o jogo principal de navegador, mas também jogos do Nintendo DS e até desenhos que foram passados pelo Disney Channel. Então, sem mais delongas, bora lá. Tudo começou com a abertura do Clube Penguin lá em 2005, com a festa beta. Ela não teve nada de muito especial, pra ser sincero, além do primeiro jornal do Clube Penguin, que dizia que antes dos pinguins habitarem a ilha, existiam caracóis, o que é bem interessante, é uma informação que a gente vai usar mais pra frente. E logo depois eles fizeram a festa de descoberta dos Puffles, chamada de Puffle Discovery. Foi a primeira vez que a gente viu os Puffles, aquelas criaturinhas felpudas em formato de bolinha. No dia 15 de novembro de 2005, saiu um jornal falando sobre a descoberta das novas criaturas. Foi perguntado também qual deveria ser o nome delas, já que na época elas ainda não eram chamadas de Puffles. No caso, os pinguins podiam enviar o nome que eles queriam para o jornal, e caso o nome que eles escolheram fosse escolhido, eles ganhavam $500 mil. Não, eu tô zoando, eles não ganhavam $500 mil, eram só 5 mil moedas. Na época, a gente só tinha os Puffles rosas, azuis, verdes e pretos. Por algum motivo que eu não sei explicar, eles começaram a serem capturados para serem estudados, como se eles fossem pequenos monstros que estavam aparecendo pela ilha. Após eles começarem a ser capturados, o minigame de Pegue o Puffle foi lançado lá em dezembro. O objetivo do minigame era você capturar o máximo de Puffles possíveis para poder estudar eles. E a partir desse momento, os Puffles surgiram no Clube Penguin, porém ainda não era possível adotar eles. Ainda em 2005, logo após todos os acontecimentos envolvendo os Puffles, a gente teve a festa de Natal, que apesar de não acrescentar muito na lore do jogo em geral, a gente teve a primeira aparição da Penguin Band. Porém, apesar dessa ser a primeira aparição deles no Clube Penguin, não havia sido a primeira vez que a gente tinha visto eles. Isso porque eles já tinham aparecido anteriormente lá no Penguin Chat, o jogo beta do Clube Penguin. E foram até mencionados pelo Capitão Rockropper no diário dele. A banda tocou quando o Rockropper deixou a ilha do Clube Penguin pela primeira vez, inclusive, logo depois dele ter construído o navio dele, que ele chamou carinhosamente de Migrator, ou Migrator, não sei pronunciar esse nome até hoje. Mas eu não vou falar muito sobre o diário do Rockropper, não ainda. No dia 24 de fevereiro de 2006, a gente teve a festa da pizza. Inclusive, foi nessa festa que os pinguins conseguiram ver o Plaza pela primeira vez. E o Pet Shop, apesar de estar fechado, tinha uma placa dizendo que ele seria aberto pela primeira vez no dia 27 de março daquele mesmo ano. Uma curiosidade é que essa foi uma festa exclusiva para assinantes. Ou seja, no dia 24 de fevereiro até o dia 27, apenas assinantes conseguiram acessar a área do Plaza e da pizzaria. Enfim, logo depois o Pet Shop foi finalmente aberto e os pinguins puderam adotar os Puffles pela primeira vez. Logo depois a gente teve a festa de inauguração do Subterrâneo. Nessa festa, 3 novas salas surgiram no jogo, e as 3 são bem importantes pra lore. São elas, a Sala da Mina, que até o momento não existia, a Sala dos Arquivos, que é bem importante, pois é nela que você poderia ler artigos de jornais antigos, né? E a Caverna, que conta com 3 janelas que vão pro mar. Isso nos dava a pensar que, na verdade, a ilha do Clube Penguin é apenas um grande iceberg, já que ela é fina e dá pra simplesmente cavar pra baixo e parar no mar. Esse detalhe, apesar de bobo, na verdade é bem importante, e vocês vão entender o motivo disso lá na frente. Essas foram basicamente as festas mais importantes de 2005 e 2006 no jogo, e só pra lembrar, essas não foram todas as festas que aconteceram nesses 2 anos, tiveram muitas outras, eu apenas tô citando as que vão ter uma importância na lore do jogo mais pra frente. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo futuramente sobre todas as festas do Clube Penguin, contando tudo em ordem cronológica, mas hoje bora focar só na lore do jogo mesmo. Em abril de 2007, nós tivemos a segunda festa de 1º de abril, porém essa é mais importante, já que nela finalmente tivemos a aparição das caixas. Talvez você se lembre dela, já que a gente costumava ter a dimensão das caixas em toda a festa de 1º de abril. Bom, a gente não tem a dimensão das caixas, mas as caixas teleportavam o pinguim de um ponto da ilha para outro. Por exemplo, se você entrasse em uma caixa que estava no Forte Nevado, você acabaria indo parar no Ancoradouro aleatoriamente, dentro de outra caixa. Com essa festa, então, a gente tem um primeiro indício da dimensão das caixas, o universo das caixas, ou sei lá como você quer chamar. Em julho desse mesmo ano, um pequeno caranguejo conseguiu, de alguma forma, trincar uma das janelas que tinha na caverna, que dava pro mar. Por causa disso, a sala começou a inundar, e por causa disso também, toda a parte subterrânea acabou inundando, menos a sala dos arquivos, que conseguiram colocar uns sacos lá que pediram água de entrar. Bom, essa inundação que acabou gerando a festa aquática de 2007, onde torneiras levavam a água da inundação pra fora, enfim, foi basicamente uma festa de verão. Ah, e aproveitaram a inundação também pra fazer uma piscina lá na caverna. Em 2007 também tivemos a festa de Halloween, e lá foi
possível ver o Puffle amarelo pela primeira vez. Ele ficava atrás de um arbusto e aparecia e sumia de vez em quando. Eu gostaria de agradecer a todos os membros que me apoiam aqui no YouTube. E ok que por enquanto seja só um membro, mas esse membro é especial demais. E espero que aumente com o tempo. Caso você queira ser membro aqui do canal, você vai ter vários benefícios, como jogos grátis e até ganhar uma música com seu nome. Por favor, vira membro. E agora a gente entra no ano de 2008, onde na minha opinião a verdadeira lore do Clube Penguin começa. Já no início do ano, o Capitão Rockropper tenta ir pra ilha do Clube Penguin e acaba batendo o navio em um iceberg, que faz o navio afundar. E aí o Gary, o pinguim inventor, criou uma espécie de submarino pra poder resgatar as peças perdidas do navio. E assim surgiu o minigame Agua Grabber. Eu não sei pronunciar o nome desse minigame, desculpa. Uma coisa que vocês vão observar que acontece bastante é o jogo utilizar festas pra poder criar novos minigames. Assim eles não aparecem de repente, mas sim surgem aos poucos, sabe? Já com um aviso prévio que ele vai chegar. No fim, os pinguins conseguiram trazer todas as peças do Migrator de volta e o navio do Rockropper foi salvo. E nesse mesmo ano de 2008, assim que a festa de Halloween acabou, o jogo Club Penguin Elite Penguin Force foi lançado para Nintendo DS. Até então, não existiam agentes secretos dentro do Club Penguin, eles só foram surgir a partir desse jogo, que conta basicamente a origem da EPF da ASP, que é a Agência Secreta dos Pinguins, enquanto a EPF é a Elite Penguin Force. No jogo, nós acabamos conhecendo uma nova personagem que é a Dot, uma agente secreta da EPF que quer nos ajudar com uma nova missão. Na verdade, a gente acaba conhecendo vários personagens novos nesse jogo, como a Shark, o Rookie, o cara do foguete e o Gary, o pinguim inventor. Mas sendo sincero, a única personagem nova de verdade é a Dot. Todos esses outros que eu mencionei já haviam aparecido no Clube Penguin antes, mas nunca tinham ganhado um destaque como ganhou nesse jogo. É possível ver no jogo, inclusive, que o primeiro esconderijo da EPF foi dentro do dojo, que na época nem era um dojo de verdade, já que nem tinha os tatames pra poder jogar o desafio ninja. Era só uma sala vazia que aparentemente tinha uma porta secreta. O mais legal desse jogo de Nintendo DS é que ele tinha vários minigames que não tem no Clube Penguin original, e que na minha opinião deviam estar sim no Clube Penguin de verdade. Mas acabou que nunca foram adicionados, o que é uma pena. Na verdade tem muita coisa nesse jogo que eu gostaria de falar, mas eu estaria fugindo do tópico do vídeo, que seria falar a história do Clube Penguin. E acho que vale mais a pena fazer um vídeo só sobre esse jogo de Nintendo DS no futuro. Bom, nesse jogo a gente acaba conhecendo também um personagem misterioso, chamado Joe Diretor. É a primeira aparição dele no Clube Penguin, porém a partir daqui a gente acaba vendo ele com mais frequência, dando ordens para todos os agentes da EPF. O jogo é repleto de missões, mas a grande maioria delas nem é tão importante assim. O grande destaque mesmo tá na missão final, que é quando Gary acaba construindo um robô gigante indiretamente, que acaba perdendo totalmente o controle e criando uma consciência própria. Aí ele acaba saindo pela ilha tentando destruir o máximo possível dela. Ah, e tem um detalhe de que existiam vários Puffles dentro do estômago do robô. Aí tu me pergunta, por quê? E eu te respondo, eu não faço a mínima ideia. Os diálogos não dão uma explicação muito clara do porquê existem vários Puffles no estômago do robô. Eu imagino que tem algum diálogo extra no jogo que explique isso, mas eu devo ter pulado essa parte enquanto eu jogava. Ou realmente não tinha, não sei. Ah, vale lembrar que tudo isso acontecia enquanto Gary tava em cima do robô e, meu Deus do céu. Enfim, no final a gente consegue salvar o Gary e os Puffles que estavam dentro do robô, e aí a gente consegue salvar o dia e finalmente conseguimos destruir o robô. E o mais importante, a partir de agora a EPF é criada, encerrando assim um ano de 2008. Ah, e pra completar o ano de 2008 foi lançado também um minigame de desafio ninja, onde você precisava conversar com o sensei do dojo e batalhar diversas vezes até conseguir a faixa preta e se tornar um ninja. O minigame é simples e divertido e claro, a gente acaba conhecendo o sensei pela primeira vez. O dojo foi aberto aos poucos, já que no começo estava cheio de neve, e depois que a gente consegue desenterrar o dojo, o minigame ficou jogável pra todo mundo. O ano de 2009 foi bem movimentado para quem estava gostando do Desafio Ninja, porque tudo indicava que o Desafio Ninja de Fogo estava chegando. Durante alguns dias, o vulcão que está na ilha do Clube Penguin entrou em erupção e uma grande nuvem cobriu a ilha. Um tempo depois, todo o céu ficou vermelho e uma nova sala se abriu no dojo. E lá a gente podia ver que estava em construção um novo dojo Fogo, e ele ia ficar dentro de um vulcão. E por isso, provavelmente, o vulcão tinha entrado em erupção. Isso tudo foi apenas um mini evento e não chegou a ter uma festa de verdade para isso. Born out of the shadows, a mysterious figure appeared to train those willing in the ancient art of Karjitsu. This journey requires patience, practice, power, and hot sauce. Lots of hot sauce. For those who defeat Sensei and become ninjas, things are heating up. A new challenge has presented itself. Are you ready to master the element?
of Fire. Além disso, em 2009 também vimos algumas mudanças acontecendo no Clube Penguin, como a Tia Arctic aparecendo como uma escritora do jornal. Antes ela não tinha nenhum destaque no jogo, a gente sabia que ela era uma escritora, porém ela ainda não era escritora do jornal em si. E ela acabou até ganhando mais destaque no Clube Penguin por causa do jogo que foi lançado para Nintendo DS. O ano de 2009 foi bem marcado pelas festas mais clássicas no Clube Penguin, e eu acho que a gente pode considerar essas festas como os fillers, e eu acabei de inventar um termo de festa filler para um jogo de navegador. Bom, para não dizer que foi um ano ruim, na verdade teve sim bastante coisa. A Agência Secreta dos Pinguins liberou várias missões para os jogadores jogarem, só que tipo, metade dessas missões já estavam disponíveis no jogo do Nintendo DS, mas agora você podia jogar no navegador sem ter comprado o jogo do Nintendo. E na minha opinião até que as missões são bem divertidas. Algumas missões extras não estavam no jogo do Nintendo DS e tinham até enigmas bem difíceis para uma criança conseguir resolver. Mas eu ainda não vou falar dessas missões porque eu vou falar delas mais pra frente ainda nesse vídeo. Meu Deus, como aconteceu coisa nesse ano. Ok, vamos começar pelo início. Logo no início do ano, a festa de expedição da caverna começou. A festa se resumia com os pinguins irem minerar na mina. Após algumas semanas, os pinguins conseguiram abrir caminho e descobriram 3 novas salas subterrâneas. Essa expedição ficou conhecida por ser a primeira expedição do Clube Penguin, com o sentido de descobrir uma sala nova. Logo depois disso, a Disney lançou o segundo jogo do Clube Penguin para videogames, o Clube Penguin A Vingança de Herbert. To join this elite spy team, you need to become a master of disguise, an expert of investigation, and walk like a crab. Can you unravel Herbert's plans before it's too late? New missions. New mini-games. Connect with your online penguin at clubpenguin.com. In the new Club Penguin Elite Penguin Force, Herbert's Revenge. Mas dessa vez aconteceu uma coisa diferente. As missões que foram lançadas para esse jogo também foram lançadas dentro do Clube Penguin, simultaneamente. Ou seja, quem não podia comprar o Nintendo DS poderia jogar as missões de graça pelo navegador. Mas quem jogasse pelo Nintendo DS poderia ganhar moedas fazendo as missões e comprar itens dentro do jogo no navegador. Mas enfim, agora eu vou contar as missões mais importantes do jogo e como elas realmente afetaram o Clube Penguin para sempre. Eu vou pular as missões fillers e vou falar só das realmente que apresentaram uma história dentro do jogo. Missão 1. Na primeira missão, a Tia Arctic perde alguns Puffles, a gente tem a obrigação de ir contra eles. Enfim, acho importante colocar essa missão aqui porque essa é a primeira vez na história do Clube Penguin que a gente realmente vê a montanha mais alta do jogo, já que é lá onde 2 Puffles desaparecidos da Tia Arctic estão e a gente vai lá resgatar. Eu não vou questionar o fato do pinguim que a gente controla ser tão forte que consegue jogar o rapel logo no topo da montanha, afinal, quem sou eu pra questionar isso, né? Missão 3. Na terceira missão, de algum jeito, as moedas do cofre da loja de presentes acabam ficando grudadas no teto, e quando o Rookie pede pra irmos checar, vemos que na verdade alguém tentou roubar todas as moedas pra de alguma forma acabar com toda a economia do Clube Penguin. Tudo que a gente faz é desligar o imã e logo do lado dele encontramos alguns pelos brancos, que até o momento não sabemos de quem é. Missão 5. A quinta missão continua exatamente de onde a quarta missão parou, onde Gary cria uma máquina pra analisar o pelo que a gente coletou na última missão. O analisador de pelos 3000, sim, esse é o nome da máquina. Na verdade, todas as máquinas que o Gary cria, ele coloca o nome de 3000 no final, por algum motivo. A máquina acaba detectando chocolate quente, molho picante, combustível de foguete dentro do pelo. Depois disso, Gary nos dá um óculos rastreador e conseguimos rastrear umas pegadas suspeitas, que leva a gente até a cabana. Chegando lá, colocamos uma armadilha e conseguimos capturar o que parece ser um capanga de quem está fazendo esses crimes. O verdadeiro criminoso foge e deixa pra trás um pedaço de outros pelos, mas dessa vez nós temos um caranguejo para poder interrogar. No final, analisamos a pelagem do analisador de pelos de 3000 e descobrimos que na verdade se trata de um urso polar. O único problema é que na ilha do Clube Penguin não deveria existir ursos polares, já que em sua descrição diz: muito pouco se sabe sobre ursos polares, além de que não são habitantes do Clube Penguin. Inclusive, uma curiosidade é que na vida real o urso polar vive no Ártico e o pinguim vive na Antártida, então é impossível esse encontro acontecer. Pelo menos deveria ser. Missão 6. Nessa missão, o esperado aconteceu. O caranguejo conseguiu fugir e saímos à procura dele. Enquanto procuramos ele, acabamos achando uma caverna que aparenta ter um morador. E ao entrarmos lá, somos capturados e finalmente conseguimos conhecer o urso, que é ninguém mais, ninguém menos do que Herbert P. Bear, o gênio do crime. Ao nos capturar, ele conta toda a sua história, que na verdade ele só saiu de onde morava em busca de um lugar tropical, pois o sonho dele é ir pra uma ilha quente com coqueiros e coisas assim. Ou seja, o Herbert estava procurando o Brasil. Essa história do Herbert me lembra muito a história do Olaf de Frozen, que também mora em um local de neve e gostaria de ir pra um lugar tropical. Enfim, ele revela que acabou não achando nenhuma ilha tropical, mas na verdade seu iceberg derreteu e o caranguejo, que na verdade se chamava Klutz, acabou salvando ele e trazendo ele pra ilha do Clube Penguin, onde ele percebeu que era totalmente habitada por pinguins. Isso fez ele ganhar antipatia com os pinguins, já que os pinguins conseguiam se divertir na neve diferente dele. Então ele começa a explicar a próxima etapa do seu plano diabólico, que é derrubar
cabana e colocar fogo nela, pois assim a neve da ilha iria derreter e ele finalmente estaria numa ilha tropical. Ok, eu não acho que uma cabana pegando fogo na ilha iria derreter toda a neve do lugar, mas ele acha que sim, então tudo bem. Ele sai pra colocar seu plano em prática, a gente consegue escapar e ir atrás dele. Chegando lá, conseguimos distrair o Herbert com uma pizza e puxamos a alavanca de sua máquina, que acaba fazendo a máquina ir na direção contrária, caindo em um lago congelado e assim encerrando a vida de Herbert PDA, que acabou não resistindo e vindo a óbito. Não, brincadeira, ele consegue sair do lago e fugir. E assim Herbert se prepara para o seu próximo plano. Missão 7. Nessa missão, vários terremotos estão acontecendo na ilha e, como sempre, Gary pede pra gente investigar. Ao investigarmos, descobrimos que os tremores estão sendo causados pelo Herbert, já que ele estava usando uma broca para cavar vários buracos por baixo da ilha só para causar, nenhum motivo específico. Missão 10. Gary convoca todos os agentes para uma missão secreta e, segundo ele, um Puffle dourado estaria embaixo do Dance Club e nós teríamos que resgatá-lo de alguma forma. Porém, logo quando ele faz o discurso, Herbert consegue hackear a comunicação e diz que vai sequestrar todos os Puffles do Clube Penguin. Porém, o Rook interrompe ele e diz: pois eu duvido que você consiga pegar o Puffle dourado debaixo do Dance Club. Claro que Herbert começa a planejar o roubo desse Puffle dourado. Então a diretoria aparece e revela que na verdade tudo isso era uma isca e já era esperado que o Rook iria revelar esse plano. E agora sabemos finalmente para onde Herbert irá e como podemos capturar ele. E de fato a gente consegue. Mas aí ele pede pra fazer uma ligação e o Rook acaba emprestando o celular dele pro Herbert. E bom, pra quem não sabe, com o celular do Clube Penguin você consegue fazer muitas coisas, menos mandar mensagem no Zap. Mas você consegue se teleportar para outro lugar da ilha. Claro que o Herbert se teleporta para fora da gaiola com o celular. Mas enquanto o Herbert usa o teleporte, ele deixa para trás um pacote de sementes, que ainda nem sabemos do que são, mas já iremos descobrir. Missão 11. Continuando de onde paramos, na última missão, Gary nos convida para investigar as sementes que o Herbert tinha deixado para trás. E na verdade eram apenas sementes de milho normais. Ao sairmos do laboratório e andarmos pela ilha, descobrimos que vários itens acabaram desaparecendo misteriosamente, sem deixar absolutamente nenhum rastro. Herbert então aparece em um telão na estação de esqui e ameaça revelar para todos os pinguins a identidade secreta de todos os agentes da EPF. A gente consegue impedir isso mudando a transmissão e logo depois disso vamos para a mina, onde é possível ver um grande rastro de milho. E lá achamos algumas anotações do Herbert sobre o que dá pra fazer com esse tal super milho. Acontece que o Herbert implantou uma bomba de milho dentro da loja de esportes, que é onde a EPF fica escondida, e conseguiu detonar remotamente, destruindo completamente o QG da EPF até a loja de esportes. Toda essa destruição foi notória fora da missão também, onde foi feito até um festival de pipoca para toda a pipoca ser comida o mais rápido possível. E assim podemos até dizer que Herbert conseguiu ganhar no final, tendo seu plano concluído, destruindo completamente a agência secreta dos pinguins. Ah, e os pinguins aproveitaram para fazer uma festa da pipoca também. Logo depois de toda essa bagunça da pipoca, a antiga loja de esportes acabou se tornando a estranha parafernália falante. E aqui vem uma coisa que eu só percebi enquanto eu fazia o roteiro desse vídeo. Estranha parafernália falante e Elite Penguin Force possuem as mesmas iniciais. Por isso que o nome da estranha parafernália falante era estranha parafernália falante. Agora eu tô me sentindo meio idiota de não ter percebido isso antes. Mas enfim, depois de toda essa treta do agente secreto, o céu do Clube Penguin começou a ficar muito nublado. Igual já aconteceu no ano anterior por causa do vulcão. Mas dessa vez não era por causa do vulcão, era por causa de chuva mesmo. E de fato, o Clube Penguin choveu tanto e por tanto tempo que algumas salas chegaram até a inundar. Na verdade, todas as salas que estavam localizadas no subsolo da ilha realmente inundaram. E toda essa água de lá foi drenada e levada para o dojo, para assim começar a construção do dojo de água. E no dia 24 de novembro de 2010, o dojo ficou pronto e finalmente o minigame do desafio Ninja Água foi lançado. E os pinguins puderam finalmente jogar um novo minigame. Quer dizer, se você conseguisse, porque esse minigame era mais lagado que tudo. Eu acho que eu nunca vi um minigame do Clube Penguin lagar tanto no meu computador como esse aqui fazia. O negócio rodava 5 FPS até no melhor computador da época. Para aqueles que dominaram a arte milenar do desafio ninja, um mar de desafios se forma no horizonte. Acima do mito e muito além do dojo, um lugar de neblina e mistério emerge das nuvens. Uma nova jornada acaba de começar. Vire o jogo com uma gota de paciência, treino e poder. Descubra a cachoeira e revele uma nova batalha. Você está pronto para dominar o elemento da água? Mesmo assim, esse minigame fez um enorme sucesso na época e foi a partir dele que o Clube Penguin começou a ter um pico enorme de jogadores. Porque agora o jogo também ganhou comerciais de TV para o Disney Channel. No Clube Penguin, você é um pinguim. Mas não qualquer pinguim. Você pode ser um pinguim ninja, Um agente secreto.
Divirta-se com seus amigos. Explore a ilha. Aposte uma corrida. Toda semana tem sempre uma novidade incrível. Você pode explorar grátis esse mundo online. Divirta-se no clubpenguin.com/pt. E esse minigame ganhou até brinquedos com cartas de verdade. Eu me lembro de ter visto o comercial do Clube Penguin nessa época, e foi a primeira vez que eu ouvi falar do Clube Penguin. Mas eu me recusei a jogar o jogo nessa época porque eu achei que fosse alguma bobice pra crianças de maternal. Após toda a festa do desafio Ninja Água, uma nova festa começou. E dessa vez os pinguins poderiam escalar a montanha mais alta do Clube Penguin pela primeira vez. Quer dizer, não exatamente. A primeira vez que subimos a montanha mais alta do Clube Penguin foi naquela missão da ASP pra poder resgatar os Puffles da T-Arctic. Mas essa de fato foi a primeira vez que a montanha ficou jogável dentro do jogo de navegador e não em uma missão. Você sempre quis passar vergonha na internet, mas você não sabe onde você pode fazer isso? Então eu vos apresento o meu servidor no Discord. Aqui eu vou fazer sorteio de jogos, vou bater um papo com você e talvez até jogar um simulador de tomar banho no Roblox. Ok, essa última parte não, mas todo o resto sim, então venha, entre no meu servidor do Discord. Já o ano de 2011 já começa com mais uma expedição no Clube Penguin, sendo essa a terceira expedição que acontece na ilha. A primeira expedição foi a expedição cavernosa e a segunda foi lá na montanha mais alta, enquanto essa terceira expedição foi para uma ilhota dentro da ilha, onde os Puffles marrons moram. E assim a gente acaba descobrindo mais um Puffle, que são os marrons. E eu vou ser bem honesto com vocês, na minha opinião, essa é uma das festas mais bonitas do Clube Penguin no quesito de ilustração de cenário, porque, de verdade, olha isso, a ilustração das salas para um jogo de navegador de 2011 era algo absurdo. E eu tenho uma certa impressão que essa festa teve muito mais trabalho dos artistas do que as festas anteriores. Porém, na minha opinião, essa não é a festa com as cores mais bonitas do jogo. A festa pra mim mais bonita vai ficar mais pra frente. E bom, após a famosa expedição de 2011, a gente teve a festa de 1º de abril, que finalmente introduziu o multiverso para o Clube Penguin. Calma, eu já vou explicar. Nas antigas festas de 1º de abril, nós já tínhamos as caixas, e na festa de 2010 a gente teve as caixas para o multiverso, mas sem nenhum universo aberto de fato. E dessa vez as caixas foram de fato abertas, e por um personagem que eu de fato não esperava, que foi o Rookie. E aqui vai uma curiosidade, nenhum pinguim da ilha do Clube Penguin fala mais de um idioma, exceto o Rookie, que ele fala caranguejês, o que faz dele um personagem super inteligente, eu acho. Bom, após o Rookie conseguir abrir o multiverso das caixas, os pinguins puderam ir para vários universos diferentes. Um de sorvete, um que tinha uns negócios coloridos, etc, etc. Porém, foi confirmado pela Rocket Snail, a empresa que criou o Clube Penguin, que existe sim um universo compartilhado do Clube Penguin com outros jogos, e também um multiverso, e agora que a coisa fica interessante. Bom, existe a ilha do Clube Penguin de navegador, a ilha do Clube Penguin no Android e a Clube Penguin Island, que foi o jogo que foi lançado depois do Clube Penguin. Mas além disso, também existe o Box Critters, que é um jogo que nesse momento está sendo desenvolvido pela mesma equipe que fez o Clube Penguin. E todos esses jogos se passam no mesmo multiverso, e algum deles até na mesma ilha. Existe também um jogo da Rocket Snail chamado Epic Snails, e nesse jogo o jogador controla caracóis. E claro que por ser um jogo da mesma empresa, acaba existindo referências do Clube Penguin nele. Mas o que você não sabe é que na primeira revista do Clube Penguin, lá em 2005, na segunda página tem uma informação bem interessante pra dar pra gente. O centro da ilha foi criado em 837 d.C., antes da Grande Tempestade. Primeiramente, ela foi habitada por uma tribo de caracóis, mas assim que a neve chegou, elas migraram para terras distantes. E sim, esse texto do primeiro jornal do Clube Penguin tá fazendo uma grande referência ao jogo Epic Snails. Primeiro porque ele é um jogo da mesma desenvolvedora, e segundo porque ela já confirmou que o Snailverse é real, ou seja, todos os jogos dessa empresa que fez o Clube Penguin se passam no mesmo universo. Mas é aí que começa a bagunça. Existiu também o jogo mobile do Clube Penguin, que era basicamente um Clube Penguin, só que mobile. O problema é que esse jogo não seguia as mesmas festas do Clube Penguin normal e também não tinha os mesmos minigames e nem os mesmos itens. Era como se fosse um Clube Penguin refeito do zero. E sim, era desenvolvido pela Rocket Snails. Esse jogo na verdade se passa em um multiverso diferente do Clube Penguin, e isso é confirmado pelo Gary, que revelou que já estava estudando o multiverso bem na mesma semana que esse Clube Penguin mobile foi lançado. Já a ilha do Clube Penguin, o Clube Penguin Island, é um grande mistério. O jogo surgiu logo depois do fim do Clube Penguin, e lá no próprio Clube Penguin, no último jornal, era dito que uma nova ilha tinha sido descoberta. Então, em teoria, o Clube Penguin Island é uma continuação do Clube Penguin, e todos os pinguins se moveram para lá. Acontece que nessa mesma dimensão, as caixas também foram descobertas no Clube Penguin Island, e o Gary chegou até a falar que isso comprovava a sua teoria. O problema é que não faz sentido eles serem descobertos duas dimensões da caixa no mesmo universo do Clube Penguin e no Clube Penguin Island. Eu não sei se deu pra entender mais ou menos o que eu tô querendo falar aqui. Em resumo, no jogo de navegador do Clube Penguin, nós temos uma dimensão das caixas, e no jogo Clube Penguin Island, que foi lançado depois do Clube Penguin, temos outra dimensão das caixas. Porém, se os pinguins saíram de uma ilha do Clube Penguin e foram para outra ilha, a dimensão não deveria mudar, supostamente. E o Gary chegou até a falar que isso comprovava a sua teoria. Lá no Box Critters, o jogo que eu disse que está sendo desenvolvido pela Rocket Snails, durante a beta fechada, algumas pessoas também encontraram uma dimensão das caixas. E logo após essa descoberta, a empresa publicou no seu Twitter, o Snailverse é real, provando assim uma vez por todas que sim, todos os jogos se passam no mesmo universo. Um usuário chegou até a perguntar se existia um pinguinverso, como se existisse um universo apenas de pinguins. E a Rocket Snail responde, tecnicamente, os caracóis viviam na ilha antes do Clube Penguin, veja a primeira edição do Clube
Penguin Times. Com isso, algumas dúvidas ficam no ar. Que grande tempestade é essa que fez os caracóis partirem da ilha do Clube Penguin? Como os pinguins foram parar nessa ilha? E a pergunta mais importante, todos os jogos da Rocket Snail se passam realmente no mesmo universo? Porque olha, essa empresa tem muitos jogos, antes de fazer no Clube Penguin eles fizeram vários Clube Penguin chats inspirados em outros animais. Eles fizeram um de cabra e um que dava pra fazer cocô no chão, que eu não entendo. Bom, assim, esse vídeo não é sobre teorias, apesar de eu ter feito muitas teorias muito boas aqui sobre esses assuntos, mas bora continuar no foco, que eu tô saindo do foco aqui. Vamos continuar na história do Clube Penguin. Bom, após o multiverso das caixas ser descoberto, tivemos a grande festa de corrida de 2011, que foi inclusive quando eu comecei a jogar Clube Penguin. Foi basicamente a mesma expedição que a gente teve em 2010. Porém, dessa vez algo bem curioso aconteceu. Após algumas investigações, o Gary descobriu que nesse caminho pra montanha mais alta do Clube Penguin estava o esconderijo do Herbert. E ele deu a missão pra gente da gente ir até lá e prender o Herbert. E após a gente atravessar um labirinto de armadilhas e achar o esconderijo do Herbert, a gente encontra ele dentro de um, eu não sei bem o que seria isso, um quadrado de vidro? É tipo um cubo mesmo. E durante muito tempo o Herbert ficou preso dormindo por lá. Na verdade, ele realmente hibernou e dormiu durante todo o inverno americano. E tinha até uma câmera dentro da EPF que a gente conseguia espionar ele por lá. Ah, e por falar na EPF, ela tava de cara nova. E também tinha novos minigames que surgiram dentro dela. Um desses minigames era só um minigame que tinha vários minigames dentro dele pra poder ganhar moedinha. Mas o outro minigame era repleto de lore. Quer dizer, mais ou menos. Era um Tower Defense e a lore que a gente tem ali é bem legal. Se a gente volta aquele robô gigante do jogo de Nintendo DS e aquele robô tenta de alguma forma invadir os servidores do Clube Penguin. E ele não é derrotado de fato e continua vivo em algum lugar dos servidores da EPF. E bom, após o Herbert ficar preso por lá na montanha, a gente teve a festa Setembrina de 2011. E na verdade, não tem nada de demais nessa festa não. Só tô citando ela porque é uma das minhas festas favoritas do Clube Penguin. Enquanto isso, o Pet Shop no Plaza começou a ser reformado e mudou totalmente seu visual. Enquanto antes você tinha que abrir um catálogo pra comprar novos Puffles, agora você tinha que adotar ele diretamente no Pet Shop. E olha essa cara fofa que eles fazem quando você vai adotar eles. E então, finalmente, temos uma das festas mais esperadas de 2011, a festa do Desafio Ninja. E pra ser sincero, foi bem divertida. Não tanto quanto a festa setembrina, na minha opinião, mas foi divertida. E nela veio inclusive um jeito de mudar o clima de toda a ilha do Clube Penguin. E funcionava basicamente assim. Caso existisse 3 jogadores ou mais em uma sala usando as habilidades de um elemento, o clima da sala iria começar a mudar e agir de acordo com o elemento que estivesse dominando. Por exemplo, se numa sala existissem 4 jogadores com roupa de ninja de fogo estivessem dançando, e dançar seria usar as habilidades de um ninja de fogo, a sala iria começar a ficar vermelha e vão ter umas animações de fundo temáticas do elemento de fogo. Mas a festa veio também um amuleto que dizia quais elementos o pinguim já havia dominado. Se você já tiver dominado o elemento de fogo e água, iria faltar apenas um elemento para dominar, que seria o da neve. E no meio desse colar existia uma espécie de gema preta, que muita gente teorizava ser do desafio Ninja Sombra. Mas na verdade foi confirmado pelos próprios criadores do Clube Penguin, que na verdade só dizia que o pinguim havia completado o desafio ninja normal. E não era nenhum sinal de um elemento sombra. Mas eu vou falar mais sobre isso lá na frente, porque na verdade é um elemento bem curioso do Clube Penguin, existem vários indícios que realmente ele iria existir. E assim, com a festa de Natal, nós concluímos o ano de 2011, que foi o ano que comecei a finalmente jogar o Clube Penguin, e a partir de agora as coisas mais inusitadas vão começar a acontecer. Já no início do ano, em janeiro mesmo, o Rook teve a brilhante ideia de colocar várias caixas com bigornas dentro da ponta da praia. Porque, segundo ele queria fazer a ilha inteira virar. Bom, ele conseguiu. Durante alguns dias, toda a ilha ficou na horizontal e todo mundo pôde explorar um pouco do oceano. O grande problema disso lembra que a gente podia observar o Herbert lá na sala da EPF? Então, ele não tava mais lá. Herbert sumiu da prisão que, convenhamos, ele é um urso, aquilo claramente não ia segurar ele por muito tempo. Mas de qualquer forma, agora Herbert estava solto e provavelmente super nervoso por ter sido capturado por tanto tempo. Com certeza ele tinha alguma carta na manga. E depois de toda essa bagunça causada na ilha, com ela ficando de ponta, cabeça e tudo mais, recebemos a vinda do Rockropper, que nos convidava para fazer uma viagem para outras 3 ilhas que ficam bem próximas ao Clube Penguin. E eu pessoalmente acho muito legal a gente visitar outras ilhas para conhecer como é o mundo fora da ilha que a gente tá. Inclusive um easter egg aqui para vocês. No mapa do Rockropper, das 3 ilhas que a gente visita, tem um desenho de um Kraken, que logo depois aparece em uma animação do Clube Penguin lutando contra o Rockropper. Eu gosto muito dessas referências. Quando a festa acabou, o Rockropper saiu da ilha e a gente começa a ver vultos passando por vários locais do Clube Penguin. Era sempre um vulto com uma silhueta meio de dragão, e eu lembro que na época eu até cheguei a pensar que poderia ser o Herbert com asas querendo fazer alguma coisa. Mas aí começou a sair notícias que a festa medieval tava chegando e todo mundo soube que se tratava na verdade de um dragão, e o nome desse dragão era Scorn. Scorn foi um dragão que há muito tempo habitava a terra do Clube Penguin, talvez antes mesmo dos caracóis, já que Scorn é um dragão de fogo e possivelmente saiu da ilha junto por causa do clima ou algo assim. Por algum motivo, ele voltou para a ilha no ano de 2012. Durante a festa,
festa, os pinguins poderiam subir a montanha e tentar derrotar o Scorn, que se fosse derrotado, virava poeira, ou seja, ele perdia. O problema é que a própria PF categorizou o Scorn como uma ainda ameaça, ou seja, ele ainda não estava totalmente morto e ainda poderia voltar algum dia. Depois disso, tivemos a festa Marvel de super-heróis. Tá, eu vou ser sincero, eu fiquei bem confuso em saber se falaria sobre essa festa aqui nesse vídeo ou não, mas eu acabei decidindo falar bem por cima, já que ela tem tecnicamente uma lore bem pequena, mas em resumo, um cometa caiu na ilha do Clube Penguin e todo mundo virou um super-herói. Fim. E agora algo que todos estavam esperando, a Operação Apagão. Durante a última festa de Halloween, os pinguins poderiam fazer perguntas para o Gary, e ele iria responder no jornal, e ele iria acabar respondendo no jornal. Acontece que o Gary recebeu uma pergunta de um tal Herbert P. Pinguim, que dizia, em teoria, como você construiria um laser de reversão infravermelho de alta frequência? E como se já não fosse óbvio o suficiente que aquilo era uma pergunta do Herbert, o Gary respondeu, na verdade, um laser desse tipo seria um grande desafio, e como você pode imaginar, ele bloquearia totalmente o Sol, o que precisaria de uma quantidade enorme de poder. A parte mais difícil seria criar um inversor de comprimento de ondas de fóton, ou seja, um dispositivo que cria a anti-luz. Boa, Gary, agora por causa de você, tudo que acontecer a partir de agora vai ser sua responsabilidade. Como se já não bastasse isso, nessa mesma festa de Halloween, durante um clipe musical, é possível ver Herbert segurando uma foto com um X no sol, ou seja, ele já estava planejando acabar com o sol do Clube Penguin há algum tempo. Então, um novo site surgiu, chamado clubherbert.com, e nele conseguimos ver todo o plano do Herbert, que seria capturar todos os agentes secretos do Clube Penguin, Gary, Dot, o Rook, cara do foguete e o diretor. Algumas semanas depois, o inesperado ou o esperado aconteceu. Gary sumiu e foi dado como desaparecido. E o Rook teve que entrar no lugar dele para poder se comunicar com os agentes da DPF. Enquanto lá no site do Herbert já dizia que o Gary havia sido capturado e congelado, até que algumas semanas depois o Herbert acabou descobrindo a identidade de todos os agentes, menos da diretoria. E foi aí em novembro que aconteceu. A Operação Apagão começou. Basicamente, o Herbert criou um dispositivo que impede que raios solares cheguem na ilha do Clube Penguin, levando ela a toda a sua escuridão. Enquanto, ao mesmo tempo, capturava os pinguins que protegem a ilha, até a loja de catálogo foi alterada para colocar o rosto dele no lugar do rosto dos pinguins. Todo o jogo foi mudado para tudo se adequar nas regras do Herbert. Até o jornal agora se chama Clube Herbert News, inclusive, o Herbert até vazou várias informações sobre os agentes dentro do jornal. Inclusive, enquanto eu tava editando esse vídeo aqui, eu tava vendo sobre esse jornal do Clube Herbert e descobri que o planejado dentro da lore do jogo é que o apagão fosse até março de 2017, até lá iam ter várias festas comemorando o governo do Herbert. Acontece que essa data que o apagão iria durar até março de 2017 foi exatamente um mês que o Clube Penguin oficialmente fechou no mundo todo. Então a gente pode dizer que o Herbert meio que preveu o fim do Clube Penguin, ou o fim do apagão acabou sendo o fim do Clube Penguin, eu não faço ideia, eu sei que isso aqui é meio assustador. O Herbert também conseguiu explodir a EPF, acabando assim totalmente com todos os equipamentos de lá, espalhando caos pela ilha. Tudo ficou em chamas e já não era mais possível jogar alguns minigames. Conforme os dias iam passando, a ilha ia sendo cada vez mais coberta por neve. E como não tinha luz do sol, o plano do Herbert estava prestes a funcionar, acabando assim com a ilha do Clube Penguin de uma vez por todas. Com o passar dos dias, os agentes puderam invadir aos poucos a fortaleza do Herbert, e quando chegavam em um certo ponto onde não era mais possível continuar a missão, você teria que voltar e esperar alguns dias até novos equipamentos serem disponibilizados. Um exemplo é essa parte do jogo, onde você teve que esperar até um gancho ser entregue ao seu pinguim para continuar a explorar a fortaleza do Herbert. Após alguns dias, a Dot também foi capturada, e nessa altura do campeonato a gente já conseguia ver ela e os Gary congelados. Porém, ainda não era possível acessar aquele local para ajudar eles, já que a gente estava vendo tudo isso por uma tubulação. Também dava pra ver o laser gigante deixando toda a ilha do Clube Penguin nublado e uma coisa que parecia ser um painel de controle. No dia 22 de novembro, o novo jornal do Herbert saiu para dizer que todas as tentativas de parar ele seriam um fracasso total, além de mostrar que ele já estava planejando sequestrar sua próxima vítima, que seria o diretor. Nesse mesmo dia, o cara do foguete foi sequestrado. Também dá pra ver que o Herbert começou a fazer um exército de caranguejos, então agora além do Klutz, ele tinha mais capangas. Já naquele site, clubherbert.com, já mostrava que o Herbert havia descoberto a verdadeira identidade do diretor. Na época dessa festa, a música que estava em alta era Gangnam Style, e até eu mesmo lembro do Clube Penguin fazer uma paródia do clipe com o Herbert no lugar como dançarino da música. E foi uma coisa que me fez rir bastante na época, porque eles estavam realmente colocando o Herbert em tudo que era possível.
Depois de um certo tempo, o diretor também foi capturado e finalmente conseguimos ter acesso ao painel de controle. E depois de jogarmos o minigame de hackear o sistema, conseguimos fazer o laser se autodestruir, trazendo só pra ilha do Clube Penguin novamente. E até revelando algumas coisas interessantes. Well done, Agent. Thanks to your remarkable skill and courage, Club Penguin is free. Truly. You have saved us all. Now you know the truth, and you are worthy of my secret. Keep it well. There is much to be done, and though the road ahead is long, The EPF shall rise again. Sim, a tia Art que era a verdadeira diretoria. Esse é o maior plot twist da história. Depois de muitos dias, finalmente o Sol começou a voltar pra ilha, e nesse mesmo dia, 24 de novembro, que foi o último dia da Operação Apagão, foi catalogado que o Clube Penguin teve mais acessos de todo mundo. Cerca de 1,8 milhões de jogadores estavam logados ao Clube Penguin ao mesmo tempo. Tudo isso para descobrir a verdadeira identidade da diretoria, e para derrotar o Herbert, fazendo dessa a festa mais popular do Clube Penguin. Depois que a operação acabou, a ilha voltou ao normal, e eu me lembro de ter me pego pensando no seguinte: ué, mas a história do Herbert não é que estava em busca de uma ilha tropical para querer o sol e água fresca? Não é ele que mais odeia a neve e tudo mais? Então por que raios ele fez um plano que iria encher a ilha do Clube Penguin de mais neve? Tipo, não faz muito sentido, pra ser sincero, mas eu acho que na verdade, acho que eu que sou meio doido de procurar sentido em um jogo infantil. Só queria dizer que essa festa foi assim, de longe, uma das festas mais bem elaboradas que o jogo já teve. Além de ter todo aquele clima de agente secreto, você sentia que de verdade o Herbert iria ganhar. Ver o mapa ficando coberto de neve, todos os pinguins sendo capturados, na verdade dava até um pouco de medo. Toda a experiência foi ótima, e apesar do Herbert não ser capturado no final, foi bem legal ver que ele não é o tipo de vilão bobinho que só consegue errar nos planos, porque esse plano dele deu certo, ele iria vencer. Ele conseguiu capturar não só os personagens do jogo, como também quase destruiu a ilha por completo, sendo impedido só nos acréscimos do segundo tempo. Herbert não conseguiu destruir a IPF apenas uma vez, mas sim 2 vezes, pois ele já tinha destruído ela antes com uma bomba de pipoca e milho. Essa festa foi uma das melhores, se não a melhor festa que já tivemos no Clube Penguin, mas essa não seria a última vez que o Herbert iria atacar a ilha. Após o enorme sucesso da Operação Blackout, a Disney virou os olhos para o Clube Penguin e começaram a realmente investir mais no jogo, com festas mais elaboradas e novos minigames. Em 2013 a gente não teve a festa de 1º de abril e no lugar dela tivemos a Operação Molho Quente, que basicamente depois de ter perdido durante a Operação Apagão, Herbert ficou meio nervoso e decidiu roubar todo o molho picante do Clube Penguin. E durante esse processo de roubo ele acabou vandalizando a pizzaria até estragando uma festa que iria acontecer, que seria a festa da pizza que o Rook estava planejando, e acabou sendo cancelado. Mesmo que a IPF ainda tivesse destruída por causa da Operação Apagão, Gary criou um novo mecanismo que permitia que a gente rastreasse pegadas quando ele tivesse ativado, o que eu achei muito doido na época. O problema é que esse mecanismo ficou até o fim do Clube Penguin, e até onde eu me lembro ele só foi utilizado nessa única festa. Com o troço ativado a gente conseguia rastrear as pegadas de Herbert e Klutzy, que nos levava até um bunker secreto que havia sido construído embaixo da praia. Pra poder entrar era só resolver um minigame e pronto, você conseguia invadir o esconderijo do Herbert. Lá dentro ele tinha um dispositivo que estava drenando a água que iria inundar o esconderijo, já que ele estava abaixo do nível do mar. Vemos também um Klutzy querendo comer uma pizza, olha só que fofo. Então a gente joga uma pizza em um botão que dizia inundação e fazia a máquina, ao invés de drenar a água, trazer toda a água pra dentro do esconderijo, o que fazia tudo inundar, acabando completamente com o plano do Herbert mais uma vez. Eu não sei se essa operação pode ser considerada uma festa, porque na verdade ela fez uma festa ser cancelada. E na verdade era algo bem curtinho e não tão planejado como a Operação Apagão, mas ainda assim foi uma boa operação. E o celular da EPF também foi alterado e ficou meio que mais tunado, para poder adicionar habilidade de rastreio. E logo no início de 2013 eles também alteraram todo o design dos pinguins do Clube Penguin. Eu particularmente preferiria mais os desenhos antigos do que os novos, mas tem muita gente aí que prefere o novo também, questão de opinião. Então depois tivemos a viagem pré-histórica, que foi uma festa do Clube Penguin com mais salas pra poder explorar. Nessa festa a gente viaja pra antes da ilha do Clube Penguin ser coberta de neve, ou seja, a gente viaja pra época onde os caracóis moravam na ilha junto com os dinossauros. O problema é que não chegamos a encontrar nenhum caracol nessa festa, apenas dinossauros mesmo. Então em maio teve uma festa que todos estavam esperando. Depois do desafio Ninja Fogo e Água, tivemos dessa vez o desafio Ninja Neve. Eu vou falar um pouco mais sobre esse desafio Ninja do que os outros, porque
que esse de fato teve uma lore muito bem escrita e até acabou trazendo mais história pros outros desafios ninja. Tudo começou quando uma grande nevasca acabou atingindo o dojo, que acabou fazendo o sensei criar uma nova reforma, mudando lugar com algumas salas, ficando assim com a sala de fogo, água e neve dentro do dojo principal e não mais na portinha que tinha do lado do dojo. Essa festa, na verdade, não celebrou apenas a neve, mas sim todos os elementos, e foi uma festa muito divulgada, assim como aconteceu com a Operação Apagão. Essa festa também teve comerciais pra TV, e procurando pela internet descobri que aparentemente os comerciais do Clube Penguin só passavam no Disney Channel e no Disney XD, mas eu tenho uma memória muito clara de ter visto esse comercial do Clube Penguin Desafio Ninja Neve passar na Cartoon Network. Pode ser um delírio meu, mas eu tenho quase certeza que esses comerciais também passavam em outras emissoras. De qualquer maneira, a festa foi um enorme sucesso e atraiu muitos jogadores novos para o Clube Penguin e até alguns antigos. Uma das principais mudanças logo de cara é que agora as cartas de Desafio Ninja poderiam ser compradas. Antigamente, para você poder ter mais cartas, você deveria comprar brinquedos ou livros do Clube Penguin, mas agora você poderia comprar elas com as próprias moedas do jogo mesmo, o que acabou facilitando ainda mais a vida de muita gente. E não precisava ser assinante para comprar as cartas, mas elas eram meio caras, custando cerca de 1.500 moedas a cada 3 cartas. Outra grande mudança foi o dojo de neve, que era bem diferente dos outros. Enquanto no Desafio Ninja Água e Fogo você tinha uns tatames no chão para poder lutar contra outros pinguins, no Desafio Ninja Neve isso era inexistente. Mas isso tem um motivo. Enquanto no Desafio Ninja Água e Fogo você lutava contra outros pinguins, no Desafio Ninja Neve você lutava contra monstros de neve junto com outros jogadores, mudando drasticamente o Desafio Ninja do Clube Penguin. Já que no jogo você tinha que lutar contra os capangas do Tusk e... Peraí um segundo, eu tô recebendo um telefonema aqui. Não, eu não contei a história do Tusk, não. Mas eu não vou contar a história do Tusk, eu acho que todo mundo já sabe a história do Tusk. Já tem milhares de vídeos na internet contando a história dele. Tá bom, eu vou contar a história do Tusk, eu conto. Aparentemente eu ainda não contei a história do Tusk, mas apesar de eu achar que vocês já viram isso em outro lugar, porque todo mundo que fala sobre o Clube Penguin acaba contando a história do Tusk, mas não tem problema, eu vou contar aqui também. Aliás, vou fazer melhor ainda, eu vou colocar um vídeo do próprio sensei explicando a história do Tusk. Esses vídeos que eu vou mostrar aqui eram vídeos que você desbloqueava no jogo enquanto você fazia o Desafio Ninja Neve. Há muito tempo, quando eu era apenas um pequeno pinguim, tive um amigo chamado Tusk. Éramos companheiros inseparáveis. Como um par de rachis, estávamos sempre um ao lado do outro. Nossa relação era como a de irmãos, congelada pela neve do tempo. Tusk e eu iniciamos o treinamento na arte do Desafio Ninja. Aprendemos a controlar a obstinada leveza da chama, a conter a estrondosa magnitude da onda e a respeitar a majestosa grandeza da neve. Em um calmo e luminoso dia, Tusk e eu concordamos em praticar a arte da neve juntos em uma batalha muito disputada. Enquanto eu me preparava, Tusk lançou contra mim seu primeiro golpe. Quando recuperei meus sentidos, reagi com estrondo congelante. O que veio depois me paralisou como uma rajada de vento ártico. Com uma força grandiosa, meu amigo levantou uma massa de neve gigante sobre sua cabeça e arremessou-a contra mim. Uni toda a minha energia para neutralizar sua potente força. Lançado para trás, Tusk colidiu contra a montanha. A terra estremeceu, o solo se partiu e a neve desceu como um raio montanha abaixo. Tudo foi soterrado. Após semanas de busca por meu amigo, encontrei uma de suas presas. O que foi que eu fiz? Foi então que jurei ser um mestre dos elementos para ensinar os outros a respeitarem seu poder. Então caso você esteja se perguntando, sim, essa foi a primeira aparição do Tusk no Clube Penguin, porém um vídeo que a gente acabou de ver deu uma boa explicação pro Tusk ter ficado sumido por tanto tempo. Batalhei contra a neve, tentando encontrar um caminho dentro daquele labirinto gelado. Mas os caminhos eram confusos. Por anos, vivi solitário pelas cavernas frias da montanha, construindo meu covil. Retomei meu treinamento ninja para aperfeiçoar meus conhecimentos da neve e para dominar todo o seu poder. Minha meta era só uma. Eu seria um mestre da neve. Minha vingança seria concretizada.
E bom, eu vou ser sincero aqui, esse foi meu desafio ninja favorito, assim, de longe. Pra quem nunca jogou, o jogo era em estratégia de turno e como sempre utilizava as cartas de desafio ninja. O porém aqui é que a gente tinha 3 personagens, o ninja de fogo, de água e de neve. Sendo o de fogo para a longa distância, o de água como seria um tanque a curta distância e o da neve podia dar escudo e era o mais equilibrado dos 3. E também era de longe o melhor personagem pra se jogar. Enquanto do outro lado a gente tinha os capangas do Tusk que batalhavam com a gente. E caso a gente ganhasse deles algumas vezes, um portão da montanha iria se abrir e lá a gente poderia enfrentar o próprio Tusk. E vou te dizer, essa luta contra o Tusk é demorada pra caramba. Vai ter uma partida de League of Legends. Lembra que eu tentei derrotar o Tusk várias vezes e quando eu finalmente consegui, a batalha tinha durado cerca de 20 minutos. E quando a gente derrubava o Tusk, a gente liberava esse vídeo aqui. Você venceu desta vez. Você certamente foi bem treinado pelo Sensei. Mas eu tenho muito mais poder do que todos vocês pinguins juntos. Isso não acabou. Mas, na verdade, acabou sim, porque ele nunca mais voltou pro Clube Penguin. E aí eu vou dar minha opinião aqui, essa é de longe, depois da Operação Apagão, a festa mais elaborada do Clube Penguin, porque além do marketing, o jogo teve dublagem pela primeira vez. Pra quem não sabe, no vídeo da Operação Apagão na gringa, quando a Tia Arctic revela-se a diretora, ela tem voz, mas aqui no Brasil ela não foi dublada e ficou apenas com a legenda embaixo dela mesmo. Porém, todos os outros desenhos do Clube Penguin já haviam sido lançados, tinham dublagem sim, mas nenhum deles era in-game, como foi nessa festa de Desafio Ninja. Bons ventos nos aguardam! Rockpay, eu também pensava isso na época. E vai lembrar que eles foram muito ousados com esse minigame novo, já que um jogo de estratégia por turnos poderia ser algo que não chamaria muita atenção das crianças, porque, diferente do Desafio Ninja normal, esse aqui não dependia só da sorte, sim da estratégia para poder ganhar. Vai lembrar que a partir dessa festa, o Desafio Ninja Fogo e Água ficaram abertos para todos os jogadores, porque antes eles eram apenas para assinantes e agora estava aberto para todo mundo. Em geral, foi uma ótima festa e a última festa boa que o Clube Penguin realmente teve. A partir daqui, a gente teve apenas festas que eram, a maioria, parcerias com outros filmes da Disney. E eu não tô zoando, todas as festas acabaram sendo realmente só parceria. Teve festa de Universidade Monstro, de Frozen, até de um filme de baixo orçamento da Disney. Falar que a gente teve até uma festa de Star Wars, onde o Ebert conseguiu de algum jeito ir pro espaço e construir uma Estrela da Morte. E eu gosto muito de Star Wars, mas pra mim essa festa não teve nada a ver com o Clube Penguin. E ok, eu sei que é um jogo infantil, mas mesmo sendo criança eu não conseguia ver isso e me divertir durante a festa. Pra não ser injusto, no final de 2013 tivemos a festa da Operação Puffle, que foi quando o Ebert sequestrou vários Puffles do Clube Penguin pra escravizá-los e usar eles pra pegar moedas. Eu me lembro de ter entrado no jogo na época pra poder ver como era essa festa, mas ela acabou não me chamando muita atenção e eu acabei fechando o jogo. No começo do ano de 2017 tivemos os primeiros indícios que uma nova ilha tinha sido descoberta, que seria o motivo do jogo ir pro mobile, e por consequência iria acabar pra sempre. Agora eu quero falar umas curiosidades bem rápidas aqui do Clube Penguin que vocês provavelmente não sabiam, e eu descobri ali quando eu tava gravando esse vídeo aqui. Primeiro, o iceberg na verdade foi desenhado a partir de uma charge, então na verdade o iceberg seria apenas uma sala secreta do jogo que faria referência a esse quadrinho aqui. Segundo, é confirmado pelos criadores do Clube Penguin que a MTV não tem sinal na ilha do Clube Penguin. Sim, eles realmente confirmaram isso, eu não sei. Terceiro, antes de criarem o Penguin Chat 3 e o Clube Penguin, os desenvolvedores do Clube Penguin criaram o Krabby Chat, que na verdade era um Clube Penguin, porém com caranguejos. Inclusive, é possível que o Klutz esteja no Clube Penguin como referência ao Krabby Chat. Quarto, é confirmado pelos criadores também que, assim como na vida real, os pinguins do Clube Penguin dormem em pé. Inclusive, é citado que eles na verdade nem precisam de camas, e elas são meramente ilustrativas, já que os pinguins realmente dormem de pé. Quinto, essa aqui é curiosa e eu me pergunto se foi proposital ou não. O Clube Penguin foi fechado em 30 de março de 2017, enquanto o Penguin Chat foi criado em 31 de março de 2005. Ou seja, o Clube Penguin fechou um dia antes do aniversário do Penguin Chat, dando assim tempero pra galera fazer teorias sobre o multiverso e o ciclo infinito do Clube Penguin. Sexto, dentro da ilha do Clube Penguin, lá no iceberg, existe um Megalodon congelado. Isso já foi confirmado tanto pelos criadores do Clube Penguin quanto na festa pré-histórica, onde dá pra ver o Megalodon congelado lá no iceberg. Sétimo, essas não é exatamente uma curiosidade, mas é um fato bem legal. Essa foto aí que vocês estão vendo são os criadores originais do Clube Penguin lá no escritório em 2006, enquanto eles estavam desenhando e criando novos minigames pro Clube Penguin. Oitavo, nessa aqui você talvez já saiba, mas existem vários livros de Clube Penguin que são vendidos até hoje, mesmo após o fim do jogo. Cada livro vinha com um código pra você poder resgatar dentro do Clube Penguin, a história deles era até que bem legal. E a última curiosidade é que o Clube Penguin realmente ainda existe até hoje, só que você não consegue acessar. Isso significa que todas as coisas que você já fez e todos os puffles que você já teve ainda estão lá no Clube Penguin, e hoje em dia eles estão comemorando o 16º aniversário do jogo, só que sem os pinguins. Eles estão sozinhos lá, pra sempre.
E eu só quero dizer que o Clube Penguin foi um jogo que fez bastante parte na minha vida, principalmente aí na minha infância até o começo da minha pré-adolescência. E é triste ver que o jogo acabou do jeito que ele acabou, sem uma conclusão certinha. Pensei que as coisas evoluem, as coisas mudam e tudo mais, e que o jogo teve que mudar pro Android, acabou não funcionando, acabou não atraindo o público que era pra ser atraído. Mas eu acho que na verdade a Disney fez uma coisa bem errada com o Clube Penguin, que foi tirar a antiga base de jogadores, né? Porque, veja bem, o Clube Penguin foi criado pra ele funcionar apenas no computador, logo depois eles fizeram um aplicativo pra celular e tudo mais, mas não tira o fato que o Clube Penguin surgiu no computador e a maior base de jogadores dele era no computador. Eles pegaram um jogo que era de computador, modelaram ele pro 3D e levaram ele pro celular, né? Pro Android e iOS. Acontece que essa galera toda que jogava no computador, muitos deles acabaram não conseguindo nem migrar pro celular, porque algumas pessoas nem tinham celular, eram crianças também, né? E o fato do jogo mudar totalmente assim, de um jeito super drástico, fez a galera desanimar muito. E pra ser sincero, o pessoal já tava meio que desanimado, porque o jogo já tava tendo festas só de parcerias há muito tempo, festas apenas de filmes da Disney. Sendo que todo mundo sabe que as melhores festas eram festas que não tinham nenhuma parceria. Você pode falar que a parceria pode atrair novos jogadores, como acontece com Fortnite hoje em dia, né? Que faz parceria com tudo e tá aí até hoje. Mas também não pode negar que até no Fortnite, ou Call of Duty, ou vários jogos assim que tem parceria, isso também acaba afastando vários jogadores, né? Jogadores que querem um jogo original, querem um jogo bruto ali, eles não querem parceria. Só que esses jogos que eu acabei de mencionar, como Fortnite, Call of Duty e vários jogos aí que fazem várias parcerias, eles sabem fazer a parceria. O Clube Penguin não. O Clube Penguin definitivamente não sabia fazer isso. Ele fazia uma festa inteira só para as parcerias e teve ano aí que teve só festas de parceria. Eles acabaram crescendo festas clássicas como a festa setembrina e as operações, que também era a parte mais divertida do Clube Penguin. Se você reparar, a festa que trouxe mais jogadores pro Clube Penguin foi a Operação Apagão, né? Que teve mais de 1 milhão de jogadores aí jogando ao mesmo tempo no jogo. Então era esperado que depois dessa festa eles gostariam de fazer mais festas parecidas com a Operação Apagão, mas não foi isso que aconteceu. Eles não fizeram uma festa nesse estilo. A festa da Operação Apagão estava sendo preparada há anos. Desde 2009 eles estavam preparando aquela festa. E eles vinham trazendo aquela festa junto com as missões, né? Você via vendo o crescimento do Ebert como um vilão, como ele queria destruir toda a ilha. E aí teve um momento que ele realmente quase chegou a fazer isso. E na minha opinião, isso poderia ser resolvido facilmente com a criação de outros vilões. Eles poderiam criar outros vilões e criar outras festas, dando destaque para esses vilões que iam sendo criados aos poucos, né? Mas não foi isso que aconteceu e é uma pena. Eu era um grande fã do Clube Penguin, eu tinha livros, eu já comprei um ovo de Páscoa do Clube Penguin que veio com um pinguim dentro. E apesar de eu não ter sido assinante do jogo, porque eu não tinha condição de ser assinante na época, eu era só uma criança, né? Eu já peguei a assinatura de um mês, e nessa assinatura de um mês que eu peguei, eu joguei o Clube Penguin o dia todo, pelo mês inteiro. Foi assim, tipo, uma diversão enorme pra mim na época. E por mais infantil que o jogo seja, eu sinto que muitos adultos, até os dias de hoje, a galera toda que jogou naquela época de 2005 até 2017, sente falta do jogo. E eu fico triste porque agora que o Flash acabou, os navegadores não suportam mais Flash, é quase impossível que a Disney traga esse jogo de volta, e eu aposto que a Disney nem lembra mais do Clube Penguin. Quer dizer, na verdade ela lembra sim, porque ela tá fechando aí vários fangames de Clube Penguin que estão surgindo ao longo dos tempos. Mas enfim, obrigado por ver o vídeo até aqui, eu fico feliz que você tenha assistido tudo isso e falou!